Existe na Bíblia Sagrada algumas situações vindas da parte de Deus que aos nossos olhos parecem muito incomuns. É evidente que tudo aquilo que é sobrenatural será estranho para nós. Mas alguns fatos, por mais que se busque uma explicação na própria Bíblia, ainda nos provocarão uma certa dificuldade para que venhamos entender. Como, por exemplo, certa vez o profeta Isaías andou 3 anos nu e descalço, como advertência contra o Egito e contra a Etiópia. Talvez não completamente nu, mas sem a túnica externa, o que já seria motivo de estranheza. Ou ainda quando Balaão açoitava violentamente uma jumenta, por não ver o anjo que a jumenta estava vendo, a ponto de Deus fazer com que a jumenta falasse a Balaão. Além destes e outros fatos bíblicos que nos provocam espanto, há um fato envolvendo a vida de outro personagem do Antigo Testamento, o profeta Oséias. Pois certo dia Deus pediu para este profeta, um homem reto nos seus caminhos, quebrar as regras de sua fidelidade ao Senhor para unir-se com uma prostituta e ter filhos com ela. Este fato, um tanto estranho e com muitas discussões girando a seu respeito, está narrado no livro do profeta Oséias, um dos profetas do Antigo Testamento, pertencente ao grupo dos profetas menores. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e muito obrigado por sua companhia aqui no canal. Os minutos que você passa assistindo um vídeo aqui é um tempo de investimento para o seu conhecimento da Bíblia Sagrada. Este vídeo é sobre o livro do profeta Oséias. Faz parte de uma série de vídeos, os livros da Bíblia. Cada livro, um vídeo, assim totalizando 66 vídeos. E não se esqueça de apoiar este canal, deixando o seu comentário e o seu gostei. E para aprofundar ainda mais o estudo, o texto deste vídeo está lá na área de membros. Por um pequeno valor mensal, você tem acesso aos textos dos vídeos. Dito isto, vamos ao livro do profeta Oséias. O início do livro do profeta Oséias informa: palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O texto é claro em informar a divisão da nação em 2 reinos, o reino de Judá, o reino do sul, e o reino de Israel, o reino do norte. Para os eruditos da Bíblia Sagrada, este profeta exerceu o seu ministério em Israel, o reino do norte. Afirmam também que o livro é um dos únicos textos proféticos do reino do norte. Pelos reis citados nesse primeiro versículo, profetas como Amós, Miqueias e Isaías foram contemporâneos deste profeta. Em semelhança aos demais profetas, pouca coisa se sabe acerca de Oséias, sua ocupação, sua idade, etc. Apenas sua filiação. Era filho de Beeri. O texto afirma que a palavra de Deus veio a Oséias, mas não informa que ele seja o escritor do livro. Contudo, prevalece a autoria de Oséias para o livro. E como apontado no início do livro, este profeta exerceu seu ministério durante o reinado de alguns reis de Judá e de Israel. E o que se pode definir quanto ao seu ministério é que iniciou em 748 a.C., indo até o ano de 690 a.C., um ministério que durou cerca de 58 anos. O contexto histórico é da prosperidade material que conduziu à decadência moral e espiritual do Reino do Norte. Uma prosperidade tão grande que muitos assemelham ao início da monarquia, como nos tempos de Saul, Davi e Salomão. No entanto, conforme o reino ia prosperando, também ia se distanciando de Deus, envolvendo-se cada vez mais com a idolatria, resultando em toda forma de imoralidade e injustiça.
O culto a Deus estava sendo misturado com outras formas de culto, principalmente o culto aos Baalaíns, onde além do culto também eram praticados rituais sexuais. Além disso, Israel estava fazendo alianças políticas com outros povos pagãos. O sentimento de Deus era semelhante ao marido que foi abandonado por sua esposa. E nesse sentido, entra um ponto muito discutido no livro e um dos mais discutidos da Bíblia Sagrada: o casamento do profeta Oséias com uma prostituta chamada Gomer. O segundo versículo do livro afirma: vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Em primeiro lugar, é importante definir que o sentido do texto é que Deus é o esposo e Israel sua esposa. No entanto, esta esposa adulterou contra o seu esposo. Tudo isso retratando a infidelidade de Israel para com Deus. Por isso, constantemente a expressão se prostituiu com os deuses é frequente no Antigo Testamento, pois a idolatria aos olhos de Deus é como a infidelidade. Deixar o Senhor e voltar-se aos ídolos é semelhante à mulher que abandona seu esposo e envolve-se com outros homens. É o sentido do livro. Mas agora surge uma certa dificuldade em afirmar se o casamento de Oséias com Gomer foi real ou é apenas uma parábola. Para alguns intérpretes bíblicos, o casamento de Oséias com Gomer foi alegórico, ou seja, não foi um casamento real. Foi apenas uma ilustração dramática para expor a real situação espiritual de Israel com a sua infidelidade ao Senhor. Mas não há nada no texto que informe que seja uma alegoria. Além disso, uma alegoria não teria efeito algum a um povo que já está distante de Deus, mergulhado na idolatria e imoralidade. Por outro lado, outros afirmam que realmente Oséias se casou com Gomer, e quando se casou com ela, ela ainda não tinha se prostituído, mas vindo a prostituir-se depois. De maneira semelhante, quando Deus fez com que os israelitas se tornassem uma nação. E quando se tornaram uma nação, cresceram, prosperaram, deixaram o Senhor, envolvendo-se com a idolatria. Deus ordenou que Oséias tomasse uma mulher que ainda não tinha se prostituído, mas Deus sabia que ela se prostituiria, porque queria tornar claro a situação de Israel. E dentre as várias organizações do conteúdo do livro, pode-se apresentar da seguinte maneira. Primeiro, o casamento de Oséias com Gomer. O casamento de Oséias, a reunificação de Judá e Israel, o apelo ao Senhor, a grande restauração e o resgate de Gomer. Em segundo lugar, a acusação de Deus e o resultado. A acusação de Deus, uma guerra preventiva, a ajuda é frustrada e o juízo é inevitável. Em terceiro lugar, a glória se vai, festa sem alegria, fruto apodrecido, reis e culto inúteis, arando na iniquidade, Deus, o Santo Pai. E em quarto lugar, as lições da história, o engano de Jacó, oportunidades proféticas, poder perdido e a ira de Deus. E, finalmente, em quinto lugar, o apelo final. Este livro demonstra os sentimentos de Deus, um Deus que sofre por causa do seu povo, sofrendo pelo amor da esposa que o deixou. Deus construiu a nação, a enriqueceu, a tornou forte. No entanto, esta nação o abandonou. Mesmo assim, Deus usou de todas as maneiras para que alcançasse o coração de Israel. O final do livro de Oséias traz o seguinte texto: quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Muito obrigado por sua audiência e não se esqueça de deixar o seu comentário e o seu gostei. Um abraço e até um próximo vídeo.